Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Toda segunda-feira eu tenho trazido alguém aqui no programa para falarmos a respeito das queimadas. Esse é um ano em que a preocupação é muito maior em relação justamente ao déficit hídrico. Tem chovido menos do que outros anos. Nos últimos 2 anos, em especial, nós tivemos muitos problemas de queimadas, então nós iniciamos aí algumas semanas atrás uma série de entrevistas. Toda segunda-feira estou trazendo aqui um especialista, alguém que entende muito dessa área, para podermos conversar a respeito. E hoje eu terei o prazer de entrevistar Beto Textor, proprietário da Aerotex Aviação Agrícola, e o tema da nossa entrevista será as queimadas e as suas consequências. Beto, prazer receber você aqui mais uma vez no programa. Boa tarde, Divino, boa tarde aos ouvintes da rádio, aos produtores rurais, Corpo de Bombeiros, ao Sindicato Rural, enfim, a comunidade, todo mundo faz parte dessa brigada aérea. Uma satisfação estar novamente com vocês aí, Divino. Aliás, Beto, eu acho que assim, a gente precisa de começar esse programa parabenizando a vocês das brigadas aéreas pelo trabalho, em especial em parceria. Eu acho que Rio Verde tem sido modelo para o Brasil. Você iniciou esse trabalho lá atrás e hoje outras empresas entraram, e isso está fazendo um bem danado para a agricultura, fazendo um bem danado para os produtores rurais, e vocês, de certa forma, têm disseminado isso para o Brasil. Então, parabéns. Obrigado, Divino. É uma satisfação muito grande a gente sempre poder inovar, né, fazendo alguma coisa diferente. E esse trabalho, como muito bem falou, a gente começou lá atrás, há uns 3 anos já, nessa brigada aérea. E aí, o ano passado, já tivemos a participação de outra empresa, né? E esse ano, os produtores viram a necessidade de colocar outras empresas juntos nessa brigada, visto que o município é muito grande, né? Então, há vários focos de incêndio em diversos lugares e muitas vezes a gente não consegue atender todo mundo. Então, era já uma coisa que o pessoal almejava isso aí já há algum tempo, e a gente acabou fazendo uma reunião com as empresas e chegamos a um consenso aí que acho que vai funcionar legal. Mas como eu bem digo, cada ano é um aprendizado, né? Nós vamos aprender com o que vai acontecer esse ano para o ano que vem melhorar, né? Com certeza absoluta, mas o mais importante é fazer o que vocês estão fazendo, é fazer o trabalho bem feito para que Rio Verde possa continuar sendo esse exemplo que já é para o Brasil. Ô Beto, você tá nessa área há quantos anos, né, na área de aviação agrícola? Divino, eu já estou ficando dinossauro nessa área de aviação agrícola. Eu me formei em 1984, quando eu fiz o curso de piloto agrícola. E venho exercendo até hoje. Então, da minha turma, são poucos que estão na atividade ainda, mas eu tenho o prazer de fazer isso. Nada melhor que você fazer o que gosta, né? E eu tive a felicidade de ter meus 2 filhos aí junto comigo, aí, né? Junto, né? Felizmente o Andrezão nos deixou aí há 6 anos. Isso. Mas estamos aí, estamos firme e forte, né? Enquanto tiver saúde, vamos em frente, não vamos parar de voar, não. Voar é uma coisa fantástica, isso que nem foi feito para os pássaros, né? Mas o homem tenta e quem consegue é muito legal. Bacana, cara. Mas Beto, vamos falar um pouquinho de incêndio. Nós tivemos aí no último final de semana, nós tivemos algumas chuvas, e eu acho que esse programa hoje, assim, ele está numa data realmente muito, muito icônica, que é o dia 14 de junho. Lá na nossa primeira entrevista, o Tenente Dias disse que a partir do dia 15 de junho as coisas já começariam a ficar um pouco mais complicadas em relação às queimadas, já antecipando anos anteriores. Mas nós tivemos algumas chuvas que aconteceram na última, de quinta para sexta-feira, foi de quinta para sexta-feira. E isso acabou, de certa forma, ajudando. Você acha que vai prorrogar um pouquinho esse prazo?
Com certeza, vai nos dar um alentozinho por mais alguns dias, né? Mas logo essa frente que está passando por aí, é provável que ainda na segunda-feira a gente tenha alguma precipitaçãozinha aí no município ao redor dele. E com isso dá uma melhorada, né, na umidade relativa do ar, a temperatura não fica tão alta e também a vegetação também tá molhada, fica um pouco mais difícil de acontecer incêndio. Mas é questão de tempo, né, Divino? A gente sabe que o centro-oeste todo, nessa época, o clima é extremamente seco e é só questão de dias para voltar ao que era. Então, foi um alentozinho que nós tivemos aí por alguns dias. Bom, só no ano passado, o Corpo de Bombeiros registrou 594 incêndios em vegetação. Esse número ele foi maior, 25% maior do que no mesmo período de 2019. E para esse ano, parece que já tem um alerta aí de que a estiagem será uma das mais severas dos últimos anos. Como é que você acha que vai ser essas queimadas? Como é que serão essas queimadas daqui para frente? Divino, é difícil de falar quando se fala em previsão, né? A gente, às vezes elas não acontecem como realmente se prevê, são previsões. Mas o dever de casa a gente tem que fazer. Os produtores estão muito bem organizados, junto com o Corpo de Bombeiros, estão fazendo cartilhas, estão recomendando as pessoas a não fazerem aquelas limpezas de pátio e as outras dicas a mais. O próprio produtor rural está fazendo o dever de casa, fazendo acero embaixo de redes, acero nas estradas, plantando vegetação que fica verde na época da seca, enfim. A gente está trabalhando, que nem a gente fala, nós temos que ser bom em prevenção, não deixar ele acontecer, né? Mas, se porventura ele vier a acontecer, nós temos que estar preparados, né? Então, a equipe de solo de todas as propriedades rurais vem ano a ano se equipando com caminhões bombeiros, com equipes, né, treinadas na sua fazenda, com a participação do Corpo de Bombeiros, dando esse treinamento para esse pessoal, porque é muito importante, Divino, esse treinamento. Visto que quando ocorre o fogo, é uma situação de verdadeiro pânico, né? Então as pessoas ficam meio sem saber o que fazer. Então tem que ter estratégias para trabalhar com fogo, tem que saber como atacar o fogo e, em primeiro lugar, tem que ter segurança, né? Não adianta nada a gente querer salvar um passo, alguma coisa e perder vidas, né? Então a gente tem que trabalhar em cima disso aí, de estratégias, cuidados, né? E equipamentos. Paralelo a isso, paralelo aos equipamentos terrestres, né, como a gente bem falou antes, a gente está praticamente, nós trabalhamos com 6 aeronaves no ano passado, esse ano vão ser 15, quase que triplicou o número de aviões, né, e foi criada vamos falar assim, nós tínhamos uma brigada oficial, que era a Brigada Aerotex, que atendia a maioria dos produtores, porém, existiu já a Forte ano passado, iniciou com uma brigada com alguns clientes aí para a região do Rio Verde, e agora também a outra empresa Tradição vai entrar junto no combate a incêndios, mais para a área do Planalto Verde, né? Então, vai estar mais ágil, nós vamos procurar distribuir melhor esses aviões, né? Para que, se eventualmente acontecer em alguma das regiões, a gente ter uma logística mais fácil, mais rápida de chegar até esse foco de incêndio. Então, logicamente que, como eu disse, é um trabalho pioneiro que a gente está fazendo. A gente se uniu juntamente com o Sindicato Rural, com a Comissão de Combate a Incêndios, né, do sindicato, e a gente traçou normas para, primeira coisa, segurança. Nós tivemos alguns desgastes no ano passado, em função de entrar outras empresas que não tinham o devido cuidado e a devida instrução com relação à segurança. Nós tivemos, só para você ter uma ideia, o que me preocupou muito, e eu tomei a atitude de mandar suspender os combates da nossa empresa, devido a apareceu outra aeronave, comprou a convergente, ou seja, no meio da fumaça, quando você vê um avião na sua cara. Então, o piloto chegou branco, quase que adrenalina tomando conta, e foi uma situação bem, bem complicada. Por sorte, Deus estava do nosso lado lá, e acho que deu alguma fração de segundo para ele ter uma atitude e conseguir desviar. Então, coisas que não pode.
essas atitudes têm que ser coordenadas entre os participantes, né? É uma coisa, assim, difícil, porque, primeiramente, são 3 empresas com 3 treinamentos diferentes, 3 técnicas diferentes de combate, cada uma tem o seu padrão de lançamento, o seu padrão de comunicação, mas a gente ainda não está, nós vamos tentar evitar das 3 empresas ir combatendo o mesmo foco. Então a gente vai setorizar mais e tentar evitar das 3 empresas ou das 2 empresas trabalhar no mesmo foco em função da segurança de voo, né? Porque eu vou falar por mim, não posso falar pelos outros, não sei como que funciona, mas a gente tem uma comunicação bilateral entre as aeronaves, né? Que o piloto-chefe da operação, ele reporta, né, como vai ser, de que lado que vai atacar o fogo, o sentido de sequenciamento dos lançamentos, porque você não pode entrar um com proa norte, outro com proa sul, que com certeza no meio da fumaça uma hora vai dar problema, né? E então todos têm que ser com a mesma proa, vamos falar, tudo estrategicamente coordenado e também com comunicação bilateral entre elas, avisando o lançamento, que está lembrando a área, porque você não realmente, quando em situações extremas, você não consegue enxergar, a fumaça é muito forte, é muito complicado. Então a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança de voo, né? Você falava lá no bloco anterior, Beto, a respeito do trabalho que o Corpo de Bombeiros tem feito, de treinamento, de cursos junto aos produtores rurais. Vocês das empresas de aviação agrícola têm feito algum trabalho também com os produtores rurais? Divino, que nem eu te falo, eu falo por mim, né? A nossa empresa, ela faz o treinamento anual com os nossos pilotos, né? Justamente essa estratégia de lançamentos, essa estratégia de treinamentos, rotas de fuga, como atacar o fogo. Então, a gente tem um treinamento nosso, da empresa, para a gente poder, vamos falar, dar a melhor resposta para o touro rural na hora que a gente for acionado. Outra coisa, o tempo de resposta de acionamento. Ano passado a gente trabalhou muito, muito bacana, sabe? Cada ano que passa a gente vem melhorando. E o ano passado chegava, após o acionamento pelo grupo de WhatsApp, chegou a levar 3 minutos para a aeronave decolar já carregada em direção ao foco. Então é uma resposta muito rápida, sabe? E é isso que a gente tem que procurar. Fogo se combate no início. Então, o produtor já está mais acostumado, né, e a gente espera que isso continue até melhor, de acionar as aeronaves no início do fogo, né, porque se o avião estiver indo lá e não precisar nem chegar lá, vai se perder pouca coisa. Ele, às vezes, pelos próprios meios, consegue controlar dentro da sua propriedade, com os seus equipamentos, esse incêndio. Então o custo vai ser irrisório, né, vai ser um bate e volta da aeronave. E se você deixar para esperar um pouquinho, para ver se você não consegue, se você consegue combater com os seus meios e não chamar a aeronave, pode ser que você não consiga, né? Nós temos situações aí na época de seca, com aquela famosa regra dos 30, né? Que é a temperatura maior que 30, umidade menor que 30 e vento superior a 30 km por hora. Então isso aí não tem o que se controle, isso aí, uma situação de extrema complexidade no sentido de combater esse fogo, porque o vento, né, leva as fagulhas aí e vai pegando fogo a 5, 6, 7 quilômetros de distância para frente, sabe? Então você começa a combater no foco, quando você vê, aparece 4, 5, 6, 8, 10 focos na tua proa onde o vento está indo, né? Então fica bem complicado. Então, nesse sentido, a gente vem trabalhando no sentido de dar uma resposta mais rápida para o produtor rural quando acionado. Ô Beto, nessa reunião que vocês, das empresas de aviação agrícola, fizeram, vocês chegaram a determinar alguma coisa no sentido de, por exemplo, tem uma propriedade rural que está pegando fogo e vocês vão lá, digamos, a sua empresa vai lá fazer o combate, só que a propriedade vizinha não é, por exemplo, um cliente seu, mas também tem fogo ali. Vocês chegaram a uma conclusão de como vão agir nesses casos ou não?
Divino, realmente é uma situação bem complicada, como tu falou, sabe? A gente não vai deixar nunca de atender as pessoas que estão na brigada, mas a gente vai priorizar para quem iniciar o atendimento primeiro, tente controlar aquele foco. Se não conseguir, nós vamos ter estratégias aí de combate para colocar as outras empresas juntos, né? Tomando todo aquele cuidado, como eu bem falei, que é a segurança, né, a preservação de vidas em primeiro lugar. E então, basicamente isso que ficou acordado, né? A gente vai trabalhar desse sentido. Agora, vocês estão fazendo um trabalho também no sentido de conscientizar mais produtores rurais para que também façam adesão a esse trabalho de vocês? Porque parece que tem já um grande número, mas comparado com a quantidade de produtores que tem na região, não é tanto assim, né? Divino, a gente estava conversando, até o Luciano estava expressando o seu sentimento aí de falta de união da classe, né? É lamentável que, não falo os produtores, mas o povo brasileiro é muito desunido, né? Então, quando um está trabalhando, os outros estão lá, não, tem a comissão, os caras estão cuidando. Mas, a comissão, velho, se resume em duas ou três pessoas. E essas pessoas é que tem que decidir por todo mundo. Então, quanto mais participação, quanto mais ideias, quanto mais cabeças pensantes, se consegue resultados melhores, né? Então, a gente tenta de todas as formas, vamos falar essa comissão do sindicato que faço parte, de tentar pensar lá na frente o que pode acontecer, qual estratégia, o que a gente pode fazer. Mas infelizmente faltam ideias, né? E essas pessoas têm colaborado muito pouco com isso. Então fica aqui o apelo já aí aos produtores que nos ouvem para se unir. A gente precisa de união, precisa de força, porque nós temos que ter representatividade. E essas pessoas que estão nos representando, o Sindicato Rural, o Luciano aí e o Vanderlei Seco na comissão do combate a incêndio, né, são pessoas extremamente dedicadas aí e tem que dar os parabéns realmente para ele, porque se não tem aqueles líderes para puxar à frente, para fazer a coisa acontecer, realmente não acontece, porque um deixa para o outro e acaba não acontecendo, né? Mas fica aí meu convite aí a todos, aí, quando tiver uma reunião, o pessoal procurar participar, né? Mesmo os próprios integrantes da brigada, da Comissão de Combate a Incêndio, estavam lá, vamos falar, 30% dos integrantes só. Então, mesmo o pessoal da comissão, às vezes, deixa um pouco de lado as coisas aí, a gente precisa de mais união nessa hora aí. Quanto mais produtores aderirem ao programa, menores serão os custos ou não? Exatamente, esse é o objetivo da gente fazer. Então, como eu te falei, Divino, esse ano vai funcionar da seguinte forma, já que você entrou em custos, como a gente já tinha essa brigada oficial, vamos falar entre aspas, Aerotex, que tem a maior adesão dos produtores, aí está se juntando a Forte e a Tradição com mais os seus clientes, né, que muitas das vezes também já eram participantes dessa brigada Aerotex. Nós vamos criar agora então 3 brigadas de acionamento, né, onde o produtor rural pode ele, por exemplo, ele escolhe uma empresa que ele quer que seja a empresa de preferência dele. Vamos falar lá, escolheu o Aerotex, tá? Certo. Mas nada impede de que ele também tenha uma propriedade pro lado do Rio Preto e a Forte fique mais, um ponto estratégico mais próximo daquela propriedade dele lá. Nada impede, daí vai ter um desconto para isso, né? Ele não vai precisar pagar o valor integral, vai pagar 70% para ter uma segunda opção de acionamento, né? Então ele pode participar de 2 ou até das 3 brigadas aéreas, como for de interesse dele. Isso nada mais essa mensalidade que a gente cobra, na realidade é uma trimestralidade que a gente cobra tudo junto, esses meses, né? São 3 meses que a gente vai trabalhar, julho, agosto, setembro, e essa trimestralidade que os produtores pagam é um seguro para que, se eventualmente ele precisar, ele vai estar com aquela ferramenta, né, que é a aviação agrícola. Então é uma ferramenta hoje no Brasil inteiro, né, tanto nos parques federais, aí a gente mesmo, a Aerotex, nós temos duas aeronaves turbo-hélice já com contrato fechado no governo federal. Então nada impede do que, aliás, a aviação agrícola vem indo, né, como eu estava falando, de uma maneira muito significativa no combate
aos incêndios aí e a preservação do meio ambiente no país. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Beto, você acha que o bicho começa a pegar mesmo a partir de quando? Julho? Ou ainda em junho você acha que a gente... Você já falou lá no início, é difícil ter previsão, tal, pode ser que não, mas como é que tá a preparação aí de vocês? A preparação nossa, como eu falo por mim, né, mas eu acho que os colegas também já estão com todo mundo pronto aí com as suas brigadas, mas a grande demanda, a grande incidência de focos aí que a gente vem acompanhando é sempre nos meses aí de agosto, né, agosto, setembro, é os meses que realmente o bicho pega, aí a umidade está extremamente baixa, aqueles ventos, né, então é uma situação bem crítica nesses meses. Mas a gente está em prontidão a partir do mês que vem já, com 3 aeronaves da nossa empresa, as outras acho que vão ter também 3, depois nós entramos com a 4ª, a 5ª e a 6ª no período crítico, aí, que é agosto, né? Agosto, setembro, mais de setembro que é o mais complicado. Então, funciona dessa forma, mas é difícil de falar, porque como cada ano é um ano, né? Como eu falo, pega por base os anos anteriores, né? Tem um outro lado legal desse trabalho, que é o seguinte, é um trabalho, como vocês dizem, perigoso, né? Até o próprio pessoal que já veio aqui antes já falou, olha, os próprios pilotos, se pudessem escolher não fazer, porque é realmente risco, é muito perigoso, é um trabalho que demanda um conhecimento muito grande, né? Mas tem um lado desse negócio aí que muitas vezes as pessoas não sabem, que é o lado social, que vocês acabam fazendo uma contribuição para a instituição, alguma coisa assim. Não tem um trabalho dessa forma? Exatamente, Divino. A gente iniciou esse trabalho, a Aerotex iniciou esse trabalho há 3 anos atrás, porque o objetivo inicial dessa brigada aérea era atender única e exclusivamente os clientes da empresa, né? Então, como a gente não visa lucro com isso aí, simplesmente ajudar aí os produtores no momento difícil, a empresa resolveu doar 50% do bruto do valor das horas de voo para a instituição de caridade. Então, no primeiro ano se voou pouco, né? Nós vamos perto de 40 horas de voo, um pouco mais, e aí foi doado para o Hospital do Câncer, nós doamos R$50 mil, sabe? E aí já no segundo ano, já triplicou quase essa quantia de horas de voo, já foi para 120 horas de voo, né? E aí foram várias instituições aí que a gente ajudou, aí, Escola Dunga, Abas, enfim, não lembro de cabeça todas elas aí. E aí agora no último ano também, a gente também fez umas doações de perto de R$100 mil para instituições de caridade, sempre tirando das horas de voo da empresa, mas aí agora como virou um negócio e entrou outras empresas no meio, virou um negócio mais comercial agora, então cada empresa vai ter os seus custos, as suas despesas, né, e essa parte de doação, para não quebrar vamos falar, essa tradição que a gente vem fazendo, nós nos comprometemos aí, as 3 empresas, a doar 300 cestas básicas aí para a comunidade, né? Então a gente vai, no final da campanha, a gente vai se unir aí e vai contribuir com o Sindicato Rural aí, para levar aí essa solidariedade aí às pessoas mais necessitadas, né? E essa é uma coisa legal, né, Beto? Porque assim, o agronegócio, ele sempre tem estado à frente, né? Sempre ajudar a sociedade, os mais carentes, produtores rurais, nesse movimento que teve em Brasília recentemente, também acabou ajudando, né? Então, assim, é algo muito bacana que vocês fazem, né? Que a sociedade, ela acaba sendo beneficiada, né? Divino, nós vivemos no meio agrícola, né? Então a mentalidade da sociedade já é bem civilizada. Agora você pega grandes centros aí, realmente parece que o agro é o criminoso, é o que polui, é o que, né? É o que contamina, quando na realidade os maiores poluidores na realidade são as grandes cidades, né? Não existe nada mais do que poluente do que o esgoto de uma cidade, uma São Paulo da vida aí. Então,
a gente procura, né, dentro da zona de cada um de nós aí, do agro, ajudar pessoas carentes, instituições de caridades. O agro com certeza está fazendo um trabalho muito bacana e nós temos que ser cada vez mais unidos, né? Os produtores rurais têm mostrado um belo trabalho, mas mais uma vez eu falo, precisamos de união, precisamos da força de todos aí para melhorar cada dia mais a nossa imagem com a sociedade. Roberto, nós estamos chegando aí quase já ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que você, com a sua grande experiência, pudesse deixar algumas dicas para os produtores rurais para que se precavessem esse ano, já com a experiência dos anos anteriores. Divino, eu acho assim, cada um está fazendo o seu dever de casa, né? Eu não sou ninguém para comentar isso aí, mas eu vou falar dentro da minha área, dentro da área da aviação agrícola, para a gente tentar, para todos os produtores que farão parte das brigadas aéreas, organizar suas pistas com água nas pistas, né? Porque nós já tivemos casos anteriores aí do chegar 2, 3 aviões para trabalhar e a água ainda não ter chegado na pista. Então isso é uma coisa que toda aquela agilidade no acionamento daqui da base depende de uma estrutura lá atrás que cada um dos produtores tem que ter dentro da sua propriedade. Então fica o meu apelo aí a todos os produtores para vamos falar assim, fazer o dever de casa, quem tiver pista organizada, deixar as pistas em condições, né, de operação, com largura e comprimento, e água na cabeceira, né, motobomba, aquela coisa toda. E então é basicamente isso. E eu gostaria também de aproveitar o espaço já, sim, falar o seguinte, eu acho que em nome da aviação agrícola, não só da Aerotex, mas da aviação agrícola brasileira, falar para o produtor que a aviação agrícola é uma forte aliada, uma ferramenta de extrema importância, né? Para o produtor valorizar mais essas empresas, não só aqui da nossa região, mas do Brasil todo. O produtor, onde ele tem uma logística ruim, uma determinada propriedade, ele contrata a aviação agrícola para fazer aquela propriedade dele lá. Com isso ele vai estar ajudando as empresas a se manterem, né? Porque o nosso ganha-pão é realmente a agricultura, na época de plantação. Quer dizer, o que nós realmente estamos fazendo agora é cobrir custos, né, sem intuito de ganhar dinheiro, para ajudar os nossos clientes, mas em contrapartida nós precisamos daquele apoio, daquele respaldo deles em nos manter, né, vamos falar, vivos aí, fortes, ao lado dele, para nesses momentos difíceis aí a gente está com uma estrutura bacana, né, não com um avião, vamos falar, ruim ou coisa assim, sem condições de voo, até colocando em risco a segurança da operação. Então nós precisamos de que os produtores valorizem essa ferramenta, essa aviação agrícola, e utilizem mais os serviços dela, ok? Beto, muito obrigado, um prazer conversar com você mais uma vez. O programa, você sabe que ele está à sua disposição, e vamos continuar às segundas-feiras trazendo sempre esse assunto aqui, sempre com uma pessoa que tem grande experiência na área, para que esse ano a gente possa ter menos problemas com queimadas. Muito obrigado. Alô, Divino, muito obrigado a você e parabéns pelo teu trabalho, irmão. Você está fazendo um trabalho muito bacana com a comunidade aí, junto aos produtores rurais, de esclarecimento. Parabéns, continue assim. Forte abraço. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.